Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre homeostase quântica informacional. Mas antes de falar sobre a técnica, eu vou contar um pouquinho da minha história e como essa técnica contribuiu para mim tirar bloqueios, eliminar situações, sentimentos que me impediam, sabe? Que eu ficava assim como se fosse um ratinho de laboratório, né? Eu já tinha passado por uma série de terapias, eu venho nessa busca de autoconhecimento há muito tempo, há quase 10 anos, né? São 8 anos que eu já venho trabalhando no meu autoconhecimento, porém essa história, ela sempre reverberava em mim. Então era como se eu ficasse como um ratinho de laboratório, né? Sempre eu ia e voltava para o mesmo lugar. Então, a minha infância, né, eu passei por muitas brigas, né? Então, tive uma história, né, familiar, onde os meus pais brigavam muito, né? Brigavam assim, de forma onde se agredia tanto verbalmente como fisicamente. E, e isso acabou ocasionando traumas, enfim, dificuldades na minha vida e que eu ia, sabe, e sempre voltava para esse lugar, né? Eu ia subindo os degraus da minha evolução, porém essas histórias, né, que eu passei, tudo que eu tinha visto, enfim, sempre reverberava em mim. E, né, meu pai teve umas escolhas bem interessantes de alcoolismo e tudo mais, e também esse tipo de situação sempre reverberava em mim. Então, esse sentimento, sabe, de brigas, de humilhação, e até depois da morte dele também. Então, sabe, foi toda uma história que aconteceu, né, que eu passei, e que quando eu tinha 12 anos ele veio a falecer. Então, tinha todos os sentimentos, né? E tinha sentimentos de culpa, sentimentos de medo, de incapacidade, enfim, uma série de sentimentos que ainda estavam no meu campo informacional e que, conforme eu ia subindo os degraus, né, da minha evolução, do meu autoconhecimento, mesmo eu fazendo um monte de técnicas, conhecendo bastante coisas de terapia, bastante coisas de limpeza, sempre isso, em determinados momentos da minha vida, isso voltava. Ou seja, era como se fosse um looping. E como que eu limpei isso, gente? Hoje era assim, ó, hoje eu consigo falar para as pessoas sem emoção, porque antes, toda vez que eu iria falar sobre esses acontecimentos da minha infância e da minha vida, eu ficava muito emotiva, porque tinham todas essas emoções no meu campo informacional. Então eu limpei isso com homeostase quântica informacional. O que é essa técnica? É uma técnica muito simples, é uma técnica brasileira que faz justamente essa limpeza dessas emoções, limpeza desses traumas, sabe? Então, em determinadas ocasiões, determinados acontecimentos formam-nos determinadas emoções no nosso campo. E essas emoções, elas ficam armazenadas, né, nas nossas células, no nosso campo informacional. Então, de forma consciente, de forma simples, a gente vai lá e limpa essas emoções. E é muito incrível, incrível, incrível mesmo. Não é porque eu passei por isso que eu estou dizendo para vocês, porque várias pessoas, né, que eu estou atuando hoje com essa técnica, então várias pessoas que eu estou proporcionando aí essa cura. Então, são cura desde câncer, doenças assim relacionadas até à impotência, traumas de bullying, né? Pessoas que eu tratei que sofreram bullying na época de escola, principalmente na época de escola, né? Ou também de professores, até dos familiares, porque eu sei que o bullying, né, ele começa em casa e ele se estende ali pro restante da sociedade que a gente convive. Pessoas que sofreram demissões e que toda aquela parte ficou traumatizada nela.
Então, tá sendo muito incrível mesmo. Então, se você busca aí alguma coisa realmente diferente para a tua vida, busca realmente resolver os problemas e as situações da tua vida que sempre você tá bem, né? Aparentemente, né? Estamos bem, mas de repente vem essas emoções de volta para nós e a homeostase justamente de forma leve, amorosa, limpa, incrível, ela vem e faz essa varredura nas emoções que estão dentro do nosso ser e que talvez os impedem, né, de sermos mais felizes, termos mais gratidão pela nossa vida, dinheiro, prosperidade, sucesso, enfim. Ela é uma técnica incrível, incrível mesmo. Venham conhecer!